Bom, obrigado, Wallace. É um prazer estar aqui com todos vocês, com todos vocês. Quase só tem homem, né? Tem a Marcela e a Bia ali assistindo. É, é muito legal. O Bruno é um amigo de longa data. O Matheus, a gente vem falando nos últimos meses. E todo mundo, Paulo, Antônio, Caio, Arthur. É muito legal estar aqui com vocês conversando e com que vai assistir isso. Meu filho, se você puder não fazer barulho, ajuda. Obrigado. Obrigado, meu amor. É, A maconha é onírica, né? Então, é uma coisa que é falada no Flores do Bem e é discutida no Oráculo da Noite e é falada também no Maconha Cérebro e Saúde, que foi escrito com o Renato Malcher Lopes, está publicado pela Reviver atualmente, é que, embora na maior parte das vezes, o THC iniba, um componente importante da maconha iniba o sono REM, que é o estado mais fortemente associado ao sonho. A experiência da vigília sob efeito da maconha frequentemente tem um componente onírico. Isso pode ser medido de várias maneiras, quali, quanti. Então, mas existe uma coisa interessante nessa diferença, que também, aliás, se aplica aos psicodélicos clássicos, serotonérgicos. Eu acho que o que vem acontecendo no mundo sobre a maconha nos últimos 10, 15, 20 anos, talvez, a rigor, 20 anos. É porque a pesquisa básica ela demora para percolar, para chegar à cultura. Mas o que vem acontecendo é um alinhamento muito grande primeiro de campos na neurociência, desde a galera da química, dos lipídios, dos, dos canabinoides, dos terpenos, até o pessoal da fisiologia, o pessoal que está entendendo mudanças morfológicas, neurônios, gente fazendo pesquisa básica mesmo sobre o tamanho do dendrito, o número de espinhas dendríticas antes e depois de THC, de CBD, enfim, o que acontece com mecanismos de prevenção de doenças, para doença de Alzheimer, olhando para celularmente o que o THC faz com aquela proteína acumulada mal formada dentro das células, outros subcanabinoides, o canabinol. Então, tem um monte de gente, milhares de pessoas que hoje estão pesquisando canabinoides por vários ângulos diferentes, e, evidentemente, aí tem um alinhamento poderoso com a grana, força que ergue e destrói coisas belas, e que vai botando mais dinheiro nessa pesquisa, e isso vira uma fronteira de inovação, um monte de gente buscando patente, um monte de... E aí tem essa coisa da maconha sendo vista como uma panaceia, coisa que ela não é, coisa que nada é, mas ela é super ampla, né? Ela é super ampla. Ela ataca muitos mecanismos diferentes e é muito útil para uma série de condições que são patológicas ou não. E aí é que eu acho que entra a sua pergunta é sobre o que a maconha impacta, o que impacta a pesquisa sobre maconha e o que a pesquisa sobre maconha impacta, né, na sociedade. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem para discutir nem é a dificuldade de acesso ao medicamento canábico, porque, como todas sabemos aqui, existem remédios à base de maconha, à base de canabinoides, disponíveis na farmácia há mais de 7 anos, 8 anos, e são bem caros, mas estão lá. Quem tiver dinheiro pode pagar, né? Então é legalizado, está lá, tá tudo certo. Para quem pode pagar, que é uma minoria, imagina, R$ 2.500 um frasco desse tamanho assim, pequenininho. O que é mais importante nessa história toda é o fato de, em nome da proteção da sociedade contra a maconha e outras drogas, o aparato estatal se permitir, e a sociedade inteira permitir que esse genocídio continue acontecendo, né? A matança de jovens negras no Brasil, nas favelas, por causa da guerra às drogas, é muito superior ao que está acontecendo lá em Gaza em termos de perdas humanas ao longo do tempo. E isso é uma coisa gigantesca e a gente não fala disso quase nunca. Então, isso me motivou a escrever esse livro. Não só isso, outras coisas, né? Esse livro é bem... ao contrário do livro anterior, eu falo da minha experiência, então foi mais divertido, mais interessante, mais difícil também escrever. Mas eu acho que a gente incidir para interromper a guerra às drogas é fundamental, porque sem isso a gente não vai conseguir resolver a sinuca de bico brasileira, para ficar só no Brasil, para nem falar do planeta. O Brasil não tem como sair da situação que ele está, da crise socioambiental e racial que ele vive, se não olhar para isso como uma peça fundamental, que você está lá no centro do problema, você
mexendo nessa peça, as coisas talvez possam mudar. A Julita Lengruber, que é uma pessoa, para mim, uma referência nesse assunto, né, do SESEC, ela diz isso, ela fala, pô, eu fui diretora do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, e muito tempo depois, décadas depois, né, aquele congresso de 2013, o Congresso Internacional de Drogas, Saúde e Sociedade que o Renato Malcher coordenou lá em Brasília, de repente caiu a ficha, não só para ela, mas para toda uma geração de pessoas, várias gerações de pessoas atuando no tema por vários ângulos, que a gente falou, pá, a questão não é legaliza essa substância ou aquela substância, a questão é que a guerra às drogas é mais tóxica do que qualquer droga. No caso da maconha, é muito mais fácil falar sobre isso. Por quê? Porque é um remédio incrível. Se a gente fosse falar de crack, ia ser bem mais complicado falar disso. Mas o meu ângulo não mudaria. E é o ângulo, eu me sinto em boa companhia, é o ângulo da sociedade brasileira para o progresso da ciência. Temos que legalizar e regulamentar todas as drogas. Não existe droga de Deus, não existe droga do diabo. Agora, no caso da maconha, ela é bem angelical e ela, né, ela tem, assim, ela se presta a muitos usos e usos maravilhosos que dissolvem a barreira entre terapêutico e recreativo. E acho que vale a pena a gente falar sobre isso, porque a sociedade está muito, a gente está num sofrimento mental gigantesco. Por que que a pessoa pode fumar maconha ou tomar óleo de maconha para lidar com uma dor neuropática e não pode usar um óleo de maconha que seja para ouvir música? Qual é o problema? A gente tem que falar sobre isso. Obrigada, Siddhartha. Alan, Obrigado. pode ir, Mar. Bruno, eu pensei em passar para você, passando os convidados primeiro, mas também posso deixar mais para frente. Eu posso entrar, eu não tenho nenhuma preparada que com o S-Data eu gosto de improvisar, que a gente já tem Uhum. intimidade. E está falando sobre o múltiplo uso medicinal, que ela quebra essa barreira entre recreativo e medicinal, que eu acho perfeito. Mas a maconha, eu acho quase impossível achar uma espécie no planeta que tenha tanta parceria com o ser humano em outras áreas, né? Ela tem parceria na medicina, na espiritualidade, no uso industrial, no uso de fibras, no uso de combustível, na jardinagem. Ela, assim, ela é a melhor amiga do ser humano por muito tempo. E eu sempre achei muito estranho, a gente já conversou um pouco disso, que a proibição ela é super recente, né? Ela tem mais ou menos uns 100 anos de paranoia real em cima dessa substância, mas, ao mesmo tempo, eu acho difícil explicar a força do proibicionismo só com base em uma lei e em certos preconceitos que foram instigados há 100 anos. Você identifica algum tipo de fobia, algo mais intrínseco no ser humano, na cultura humana, que tem uma resistência a aceitar um tipo de parceria tão óbvia com uma planta psicoativa? E de onde vem essa fobia, se você identifica ela? Que tipo de resistência faz com que bilhões de pessoas não consigam aceitar um fato tão óbvio como a parceria da maconha com o ser humano? Bruno, assim, eu acho que eu não tenho os dados para dizer isso ou é aquilo. A minha opinião é que isso é racismo. A minha opinião é que o vínculo da maconha com pessoas negras, com indígenas, mexicanos, latinos, periféricos, e o vínculo da maconha com o relaxamento e com o descanso, os efeitos anti-inflamatórios, os efeitos libertadores do pensamento, tudo isso foi muito mal visto pelos senhores de escravo. Os senhores de escravo falaram, pô, esse cara não quer trabalhar, esse cara quer fumar maconha. A representação, porque a proibição, a gente sabe, foi um fenômeno, um processo histórico, não, né, é isso que você falou, assim, ela foi tentada em outros momentos, em outros lugares, ela vigiu por determinados períodos em vários lugares do mundo, mas essa globalização do estigma, ela também tem a ver com a globalização do estigma contra pessoas negras. Né? A escravidão existiu por milênios.
mas a escravidão associada a essas etiquetas, que são generalizantes, que transformam um monte de povos diferentes num mesmo povo, elas vêm associadas à estigmatização das práticas desses povos. Então, a maconha ela foi proibida, como foi proibida a capoeira, como foi proibido o candomblé, como foi proibido o samba de roda, como foi proibido o batuque, como foi proibido tocar tambor na Congo Square, em Nova Orleans, que foram lá cortar a mão dos tocadores de tambor, que hoje é Louis Armstrong Square. Inclusive, por isso que eu descobri o Louis Armstrong, assim, a relação dele com a maconha profunda, e eu entro nisso no livro. Foi uma pesquisa linda que tive a chance de poder fazer para o livro, coisas que eu não tinha a menor ideia, como ele foi importante para a libertação da maconha. Pô, ele gravou o primeiro improviso da história da música sob efeito de cannabis, com toda a banda sob efeito de cannabis, e dizendo: eu só posso aguentar a dor do racismo porque essa planta está me ajudando a lidar com isso, a poder ficar de boa com os brancos, minimamente tolerar o racismo. Então, na minha opinião, essa proibição é uma proibição... claro, a gente pode falar aqui dos fatores econômicos, claro, do cânhamo, do nylon, do algodão, eles também são muito importantes. Isso tudo acontece num momento, né, entre os anos 20 e os anos 30, em que o movimento da temperança, que era um movimento racista, de supremacia branca, e de temperado não tinha nada, de moderado não tinha nada, como sempre nos lembra o mestre Henrique Carneiro, mas que era um extremismo, um fundamentalismo da abstinência. Essa abstinência, quando eles falham no projeto de fazer isso para o álcool, aí a violência vem toda contra a maconha e a cocaína, né, que eram as drogas das pessoas pretas e latinas nos Estados Unidos, e no caso do Brasil, sobretudo a maconha é muito mais importante, era a droga das populações negras faveladas do Brasil desde século XVIII, talvez, XIX, com certeza, XX, com certeza absoluta. Então, porque senão não tem como explicar. É o que você falou. Como é que a galera resolve demonizar essa planta que digamos assim, está para as plantas como o cachorro está para os animais, nosso grande amigo, nossa grande amiga? Tem uma questão aqui. Essa questão ela passa por outras pessoas, não pela planta, por outras pessoas. Obrigada, Siddhartha. Eu passo agora, então, para o Arthur Husni. Prazer, Siddhartha. Queria retomar um ponto que você levantou no final da primeira resposta, que você falou da divisão entre o uso medicinal e o uso dito recreativo. E tem uma pesquisa Datafolha que saiu agora há pouco dizendo que 76% das pessoas no Brasil apoiam o uso medicinal, mas 72% são contra o uso indiscriminado, eles falam, né? Mas seria recreativo. E aí eu achei interessante que você tentou desfazer esse binarismo, né? Desfazer essa ideia de que existe o uso que é para um jeito e para outro jeito. E aí o que me interessou ao longo da leitura do seu livro também foi a maneira como você explica que foi se tecendo uma rede em torno, né, da questão do antiproibicionismo, e são muitos atores sociais, muitos atores políticos. Você tem a marcha, você tem os pais, tem atores no judiciário, e eu achei curioso como tudo isso fez com que o uso medicinal fosse cada vez mais aceito, mas parece que reforçou o outro lado. Hoje, mesmo quem é proibicionista diz que o uso medicinal é válido, mas reforça a ideia de que a maconha, como mera droga, não remédio, ela é extremamente perigosa, né? Sendo que mesmo quando a gente vai nas marchas, a gente encontra pais dizendo que estão ali marchando não só pelo uso medicinal, mas pela descriminalização, legalização mais ampla, né? Então, eu queria que você voltasse um pouco nesse binarismo e explicar como ainda tem essa resistência de lidar de duas formas totalmente diferentes com a maconha. Arthur, obrigado pela questão. Essa distinção entre recreativo e terapêutico, ela tem uma história, ela tem uma certa razão de ser. Isso tem a ver muito com os Estados Unidos. O Brasil, de alguma maneira, copiou essa experiência. É diferente porque a gente tem as associações. Lá o capitalismo já entrou de sola, e aqui ainda estamos numa situação um pouco indefinida. Isso foi bem legal. Quero reforçar isso, eu já falei isso em outras entrevistas, que esse era um tema que aparecia no livro, mas ele foi amplificado, ele foi expandido
no diálogo com as maravilhosas editoras, com a Rita Matar, com a Fernanda Diamant e com a Eloá Pina. Porque a gente percebeu que isso era uma questão que, para a maior parte das pessoas, ela é um ponto pacífico, mas com pouca reflexão. Por que é um ponto pacífico? Porque ninguém que tem um mínimo de coração vai dizer que uma pessoa que está doente não pode tratar a própria doença ou não pode tratar os seus filhos. Tipo assim, quando você coloca as crianças na história, a superioridade moral de quem está buscando o tratamento, ela é máxima. Então, acabou a discussão. E aí, as pessoas ficam tentando... Eu acho que a maior parte das pessoas que tem pouca informação sobre esse assunto, elas ficam buscando um ponto de equilíbrio, elas querem ser moderadas. Então, para serem moderadas, elas falam, isso sim, aquilo não. Isso é muito fácil quando elas não fazem esse uso. Porque, né, eu me deparo nesse debate sobre drogas que a definição tácita do que é uma droga para as pessoas que são contra as drogas é que droga é aquilo que as outras pessoas usam que ela calha de não gostar. Se ela gostar, ela já diz que não é droga, é outra coisa. A gente vê isso muito no pessoal que faz medicina xamânica e tal, falando, isso aqui não é droga, isso aqui é sagrado, é sacramento. Né? Ou então, isso aqui é remédio, tarja preta, tarja vermelha. Então, a gente trabalha com um monte de conceitos mal formulados, mal pensados, formados com muita indigestão intelectual ao longo de muito tempo, mal compostados, digamos assim. E eu acho que uma proposta do Flores do Bem é trazer aí compostar melhor essa história, trazer aí umas ideias âncora que ajudem a estruturar melhor o pensamento, né? Por isso que quando eu falo, esse BPC é a favor de legalizar e regulamentar todas as drogas, é por isso, porque todas as drogas têm usos, podem ser abusadas, tem que conhecer todas em detalhes, fazer regulações isonômicas. Eu percebo que uma coisa que está por trás de tudo isso é o enorme conflito de interesses de quem formula e quem forma a opinião das pessoas com as grandes empresas. Então, existe um conluio, às vezes explícito, às vezes implícito, mas um grande entendimento de que, se isso é importante, então tem que estar na mão de uma grande corporação. E que, senão, não pode estar na mão das pessoas, não pode ter a liberdade de ter maconha em casa, como tem carqueja, como tem boldo, como tem alecrim. Então, essa tentativa de tirar a alma da planta, de tirar a planta da planta, de dizer, não, isso, o que interessa é a molécula tal. Aí ficam glorificando o canabidiol, que é um entre centenas, e falando, essa molécula é do bem, o resto é do mal, é o veneno da jararaca. Um monte de bombas semióticas que, por má fé, ou por ignorância, ou um blend especial das duas, que tem de tudo, acabam que dominam o debate. E eu acho que muitas pessoas que estão a fim de ter um bom papel, de serem boas cidadãs no debate, às vezes elas caem nessa história de uma no cravo, uma na ferradura, para se fazerem, digamos assim, mais respeitáveis no debate. E aí tem uma hipocrisia, porque muita gente que está tendo essa posição pública vai privadamente, em determinadas situações, consumir a cannabis e vai falar, não, mas foi só naquela vez, não, mas é só nesse contexto, não, mas ninguém pode saber, mas... E aí? A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que parar com essa história. Se todo mundo que consome cannabis no Brasil sair do armário, já faz uma diferença gigantesca. Agora, cada um é que sabe o seu momento. Eu esperei um tempão para falar as coisas que eu estou falando agora. Claro, isso foi sendo construído também. E para terminar, eu acho que é muito interessante ver a experiência das pessoas que ficam doentes ou que envelhecem e descobrem que a maconha é importante para o seu processo de senescência, para passar pela senescência de um jeito melhor. Por quê? Porque todo mundo converge, independente de quais as posições que a gente toma ao longo da vida, a gente converge para a senescência, para a dor e para a morte, se der tudo certo. Legal, né? Uma vez eu perguntei para um mestre de capoeira, querido amigo meu, mestre Ramos, falei, mestre, quando é que para de doer o corpo? Ele falou, nunca, né, cara? Claro que não. Não para de doer. Você que vai ressignificando a dor. Então, o que é interessante nesse debate é que todo mundo tende a convergir sobre a utilidade da maconha para o bem viver, patologicamente falando ou não, ou seja, para você tratar uma doença ou não, simplesmente para ouvir uma música e curtir ela melhor, e todo mundo tende a convergir se tiver informação suficiente de boa qualidade. Agora, o que a gente precisa fazer? Aí o que nós todos precisamos fazer, e o Flores do Bem é uma tentativa de contribuir para isso. É catalisar o processo, é que as pessoas não precisem ficar doentes para entender que posição tomar em relação a isso.
Obrigada, Siddhartha. Eu vou passar então agora para o Marcelo Zoppi. Arthur, está respondido? Olá, Siddhartha, boa tarde. Pô, Queria falar um pouco dos esclarecimentos e a proibição da maconha nesse século e esse avalanche de desinformação que causou, mas, como você falou, esse alinhamento da ciência nos últimos 20 anos. No entanto, o Estado tem o projeto ProErd, que é desde 1992, ou seja, mais de 30 anos já. O ProErd, para quem não sabe, é um curso dado às crianças do ensino fundamental, ministrado pela Polícia Militar, que significa Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Quais os prejuízos que esse tipo de programa traz para a sociedade no campo da educação e da segurança pública? Marcelo, obrigado pela tua questão, ela é importante. Eu já tive contato com algumas pessoas do ProErd, e eu diria que a maior parte delas está extremamente bem intencionada. A minha sensação, conversando com essas pessoas, a gente sempre fazia eventos lá em Natal, falando do Rio de Janeiro agora, mas a gente convidava o ProErd, poucas vezes vieram, mas em alguns eventos vieram. E pareciam pessoas bem intencionadas, pessoas que sabem, inclusive, já ouvi de policiais do ProErd dizer, a gente sabe que a maconha não é um problema, a gente sabe, mas a sociedade... Aí tem uma crença lapidar ali, que é o seguinte, a sociedade não está preparada. É incrível isso. Esse é um pensamento muito forte para pessoas perceber a dissonância cognitiva, perceber o absurdo da situação e, ao mesmo tempo, não ter que tomar uma posição. Porque tomar uma posição dentro da polícia sobre esse assunto é muito difícil. O ônus é muito alto. É muito difícil a pessoa se posicionar. Embora seja um segredo de polichinelo, porque todo mundo ali sabe que a maconha não faz nada demais na sociedade. E, quer dizer, claro, existem problemas, usos problemáticos, não estou negando isso, mas assim, ela não é uma substância que pelo contrário, isso é uma coisa que eu trago no livro, né? Não existe cadeia que fique tranquila sem maconha. Isso é outro segredo de polichinelo. Tira a maconha da prisão, ela explode. Então, o Estado é uma situação tão absurda, né? O Estado está encarcerando jovens por causa da maconha, e aí depois ele tem que facilitar a entrada da maconha na prisão de qualquer jeito, porque senão aquilo explode. Então, é muito difícil. A gente teve experiências muito loucas, assim, de chamar as pessoas do ProErd para o evento, aí não vinha ninguém. Depois a gente identificou que tinha 2 policiais à paisana da DENARC, estavam lá infiltrados para saber que diabo era aquilo, a gente foi lá, conversou com eles, e aí eles relaxaram, viram a maconha, eu nunca tinham visto maconha, a flor da maconha, só conhecia maconha prensada. Falei, mas maconha é um negócio horrível, fedorento. Não, gente, isso aqui é maconha. E aí ele chegou para um médico lá que estava com as flores, e falou, então, eu podia prender o senhor em flagrante? Aí, então, você não vai fazer isso, né? Ele falou, não, minha mãe tem Alzheimer. É isso, todo mundo tem uma mãe que pode ter Alzheimer, todo mundo pode ter Alzheimer, todo mundo pode... Se a gente consegue trazer a discussão para esse nível mais sensível, mais humano, fica mais fácil. E eu acho que tem que trazer a polícia também, porque a polícia está lá enxugando gelo. Agora, qual que é a questão? Seria ingenuidade minha passar a bola dessa discussão sem se lembrar que a proibição da maconha é um baita de um negócio. É um negócio para a banda podre da polícia, para a banda podre do judiciário, para a banda podre do sistema carcerário, para todas as bandas podres, porque ele está jogado esse comércio está jogado na banda podre. É um comércio, né? É uma substância que está aí sendo comercializada, tem um mercado, e enquanto ela permanecer num mercado que é ilegal, isso só vai fazer mal à sociedade, inclusive à polícia, e aí o ProErd enxuga gelo, né? Essa ideia de que a gente tem que resistir às drogas, em vez de a gente entender que a gente precisa compreender as drogas, para usá-las com sabedoria e moderação, então a gente precisa de uma outra educação para drogas, né? Claro. E tem também a questão dela estar trabalhando e repetindo um discurso que é um discurso de 1992. A ciência foi andando ao longo desse período, o discurso do ProErd não mudar, e está relacionado com a violência da população que está lá assistindo às aulas, né?
Mas, Marcelo, eu vou te falar, olha, de tudo que eu já vi na polícia, o ProErd me parece onde fica mais fácil a gente começar a melhorar. Inclusive, o nome já é bom, porque a gente pode transformar ele em ProErd, pode terminar como redução de danos, entendeu? A gente pode virar uma polícia de redução de danos. Eu tive uma experiência linda com a minha companheira no Canadá, a gente entrando no Canadá e teve uma dificuldade lá, e aí veio um cara nos atender com todos os galardões, a gente falou, pô, esse cara é um police officer, né? Um policial. Aí a gente perguntou para ele falou, não, eu sou um peace officer, um oficial de paz. É uma profissão, tem esse nome. Siddhartha, obrigada. Vou passar agora para o Matheus. Boa tarde, Siddhartha, tudo bom? Prazer Tudo bom, falar com Matheus? você pessoalmente, depois de a gente ter trocado alguns e-mails. Eu queria, antes de fazer a minha pergunta, quer dizer, tinha várias questões para fazer, mas eu vou concentrar numa só. Eu queria te parabenizar pelo livro, quer dizer, não só pelo papel que ele tem de informar, de fazer divulgação científica, mas também é um livro muito agradável de ler. Eu fiquei com a sensação, me lembrou, eu fiz física antes de fazer filosofia, e você menciona até o livro do Carl Sagan, mas me lembrou também um livro do Richard Feynman, You Are Surely Joking, Mr. Feynman, em que ele também relata experiências que ele teve com o LSD. E eu achei que o seu livro ele entra nesse gênero, nessa categoria literária de divulgação científica e que tem relato pessoal. Achei muito agradável de ler. Queria te parabenizar antes de fazer a pergunta. Mas a minha pergunta é a seguinte: a gente tratou aqui de vários aspectos assim do livro e da maconha e da questão que está implicada. Eu queria tratar um mais que é de natureza epistemológica e que está mais voltada para a área da academia, para a pesquisa. Eu nunca tinha parado para pensar, eu vindo das exatas, das ciências duras para as ciências humanas, eu nunca tinha parado para pensar que uma diferenciação que a gente costuma fazer nas ciências humanas poderia ser aplicada também reversamente para as ciências naturais com alguma utilidade. Quero dizer, nas ciências, sem querer carregar muito jargão ou vocabulário aqui, mas nas ciências naturais tem uma certa tradição de divisão entre dois conceitos que vêm do Weber, principalmente, que um está ligado com a neutralidade axiológica, né, o famigerado Wertfreiheit, com perdão do meu alemão de boteco, e o outro que é o Wertbeziehung, que seria a relevância do valor. Quer dizer, ao mesmo tempo em que o Weber diz que a pesquisa científica ela deve aspirar a uma certa neutralidade axiológica, um certo afastamento em relação ao objeto de estudo, ele também assume que é impossível você se desvencilhar completamente dos valores, que os valores vão nortear a escolha dos objetos de estudo. Enfim, isso está lá presente no Weber, embora muitas vezes a própria ciência social esqueça disso, hipertrofie um e atrofie o outro, enfim. Mas para as ciências ditas naturais, eu nunca tinha parado para pensar, sobretudo que a minha área era física, então, de fato, a questão da relevância ao valor, ela não era tão central. Mas nesse caso específico, da maconha, dos psicodélicos, me parece que é central pensar isso, né? Quer dizer, que os valores externos, estrangeiros à ciência, os valores sociais, culturais, religiosos, que eles estão lá e eles impactam, eles talvez tenham retardado, talvez não, seguramente, né? Como você disse, retardaram os avanços que a gente tem das pesquisas nessas áreas por várias décadas. Enfim, então, para resumir, a minha questão era essa. Eu queria ouvir você falando um pouco mais sobre essa... Eu não tenho outra palavra, a palavra técnica aqui acho que é caretice. Existe uma certa caretice, talvez, na academia, na pesquisa, que faz com que determinadas áreas de estudo que crie-se uma espécie de um tabu, alguma coisa assim, que faz com que... E da importância de descaretizar, talvez, a academia, a pesquisa científica, para, enfim, ter avanços como os que a gente está tendo em relação à cannabis. Pô, Matheus, muito boa. Uma pergunta sobre a caretice é muito bem-vinda sempre. Bom, primeiro te agradecer, porque fico super feliz de você ter tido essa experiência. Foi isso que eu queria, é isso que eu quero que aconteça. Eu quero que as pessoas curtam ler, né? A gente está num país que curte pouco ler, né? E quem tem filho aí, filha, sabe que o que está vindo pela frente é mais difícil ainda. Então, eu acho que fazer uma coisa que seja divertida, ainda mais num tema como esse, tinha que ser, é um tema que tem muita coisa pesada, então tinha que ter leveza também, né? E fico feliz. Você trazer o Feynman aqui muito me honra, imagina. Eu, eu, eu já tive que me defrontar algumas vezes com pessoas que me questionaram, não tanto sobre a cannabis, mas sobre psicodélicos, assim. Em algum momento, essa pergunta ela não faria o menor sentido hoje num congresso científico hoje, mas há 10 anos
era uma pergunta que estava sendo usada de maneira para o exercício do poder. Que era a pergunta assim: você não pode falar sobre isso porque você não tem isenção. Você não pode estudar psicodélicos se você já experimentou psicodélicos. Esse era o papinho que rolava. E Bruno tá rindo lá. Não tem como não rir, né, Bruno? É risível, né? Mas há 10, 15 anos, quando as pessoas estavam com medo de estudar isso ainda, quando isso podia estragar a tua carreira, impedir sua promoção, cortar os teus contatos, perder colaboradores, não ganhar aquele financiamento, isso tudo estava na mesa há pouco tempo atrás. Eu diria até que no Brasil ainda está um pouco, sobretudo para quem é mais jovem. O Brasil ainda está atrasado, mas assim, lá nos Estados Unidos, na Europa, em relação a isso, há 20 anos, se estudar psicodélicos era uma roubada. Há 10 anos essa pergunta vinha. Você pode estudar, mas você tem que ser rigoroso, neutro, não pode ter contato. E eu fui confrontado com isso, eu e meus colegas, meus amigos, meus irmãos que estamos pesquisando isso no Brasil, é uma rede de pessoas, homens e mulheres, e aí rapidamente eu entendi qual era a resposta a ser dada, que é não, 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 não. Quem não conhece o estado psicodélico é que não tem, de fato, condições de fazer essa pesquisa de maneira muito promissora, né? E aí eu posso levar isso para o absurdo, que a gente levaria a sério um estudo sobre sonhos de quem nunca sonhou, a gente levaria a sério um estudo sobre orgasmo de quem nunca gozou, a gente conseguiria falar sobre a experiência de contato com divindades com quem nunca teve esse contato. Aí o meio de campo embaralha, porque essa caretice ela é real. A ciência acadêmica universitária ela é hegemonizada por um ponto de vista, uma perspectiva branca, de matriz europeia, masculina, cis, heteronormativa, com ecos de transfobia e aporofobia. É isso, assim, a ciência ela é um processo histórico, né? Só que ela também é anárquica, ela também é disruptiva pra caramba, porque todo mundo está jogando. Quem tiver os mecanismos para jogar, quem tiver as habilidades para poder jogar o jogo da ciência, quem tiver uma formação que permita jogar, vai jogar. E aí, quando joga, ela produz novidade, né? Ela produz a estrita novidade, que é você descobrir uma pergunta que você nem tinha. E quando ela faz isso, ela transforma. Eu sinto isso acontecer no campo dos psicodélicos fortemente. Eu sinto isso acontecer no campo da cannabis fortemente. E tem uma coisa linda que é o alinhamento disso com a necessidade real, né? Você falou dos dois parâmetros weberianos, da neutralidade, mas também da aplicação da necessidade, de uma ética da utilidade, uma ética do serviço público, uma ética do que é bom para todo mundo. E isso trazido com muita força pelos pacientes, pelos familiares de pacientes, e inclusive colocando em xeque essa medicina verticalizada, essa medicina de pensamento único, essa medicina de consulta drive-thru. Como é que pode uma consulta de psiquiatria durar 10 minutos ou 15 minutos? O que aconteceu com a psiquiatria? Deveria ser a consulta mais longa, né? O cara está lidando com a tua mente. Tinha que ser a consulta mais longa da medicina. Então não tem mais nem anamnese, virou o quê? Virou uma coisa que só serve às empresas, né? Uma chave de trabalho. Doidão ao dol, doidinho Prozac. Isso é fato, isso é real, isso rola no sul global. Aí meus colegas, às vezes, nos Estados Unidos, na Europa, falam, esse debate está superado, aqui a gente está noutra. Lá eles estão descobrindo que centro de assistência psicossocial é bom. Isso é a coisa mais nova, mais recente da psiquiatria lá, é o que a gente está fazendo aqui desde os anos 80 e que depois entrou em torvelinho, né, com as comunidades terapêuticas, ainda no governo Dilma. Diga-se de passagem, no finalzinho do governo Dilma a gente entrou nesse buraco e não saiu até agora. O governo Lula está lá, dando grana para CTs fazerem política de saúde mental sem nenhuma base científica, de maneira doutrinária, fundamentalista, totalmente hegemonizada por um certo tipo de cristianismo do Velho Testamento. Então, a questão da caretice ela é central. E é muito interessante ver que os pais e mães, as mães e pais, vou falar nessa ordem, as mães e pais de pacientes de cannabis frequentemente tomam óleo de cannabis. Porque, pô, imagina você ser filho, você ser cuidador principal de uma criança com autismo severo. Vai precisar também, ser paciente também. E se você não for, então você pode talvez relaxar, ouvir música. A cannabis, não é isso que o Bruno falou, ela está ali, ela pode estar tão perto de você quanto o seu cachorrinho. Garnizé é maravilhoso. Obrigada, Siddhartha. Eu passo agora para o Antônio.
Boa tarde, gente. Obrigado, pessoal da Rosa, pelo convite. Siddhartha, é um prazer estar com você, um autor que eu acompanho há um tempinho já, gosto muito. Minha pergunta, Siddhartha, partindo da maconha, seu último livro, mas expandindo para farmacologia psicodélica mais ampla, eu queria fazer uma pergunta opondo essa psicofarmacologia à psicofarmacologia tradicional, pensando em especial os critérios de eficácia clínica e de saúde, assim, porque na psicofarmacologia tradicional, a gente vê que o uso de fármaco está muito associado à remissão de sintoma, na psiquiatria em especial via DSM, né, que é o manual psiquiátrico principal, estandarizado. E eu, lendo seu livro, mas também acompanhando outras falas suas, publicações, eu vejo que você traz muito para a discussão como esse critério de saúde, de eficácia clínica, ele é muito recortado, muito parcial. E o quanto que talvez os psicodélicos, a maconha, mas também as PAPs, né, a psicoterapia acompanhada pelo psicodélico, pode trazer para a discussão novos critérios de eficácia clínica e saúde. Então, você falou de bem viver aqui hoje. No livro você fala de empatia, de criatividade, de sentimentos de pertencimento à comunidade, de troca, como também esses critérios de essas produções, né, psicodélicas podem também ser algo almejado. Daí também, de novo, tensionando esse campo que é saúde mental, recreação, vida comunitária, produções estéticas, enfim. Eu queria saber de você quando você acha que os psicodélicos e essa revirada psicodélica na psiquiatria podem ajudar a tensionar esse debate entre esses critérios clássicos, vai, de saúde para algo mais ampliado, mais interessante. Antônio, tua pergunta é bem rica. A gente está vivendo essa terceira onda de renascença psicodélica, né? Se a gente pensar que a primeira onda foi a descoberta e desenvolvimento das substâncias psicodélicas por povos originários, pensando, por exemplo, no peyote há mais de 5.000 anos, a ayahuasca talvez 1.000 anos, talvez mais de 1.000 anos. E a gente tem 3 ondas científicas, uma no século XIX, uma no século XX, uma no século XXI. Com certeza, se a gente for olhar para a quantidade de evidências acumuladas, elas caminham no sentido de satisfazer esses critérios que você está levantando, que são critérios ligados ao ensaio clínico aleatorizado, bem controlado, com placebo, com salvaguardas estatísticas. E nada contra isso, eu não tenho nada contra isso. Mas daí a gente achar que isso é o padrão ouro, eu tenho agora falado ouro, não precisa mais de ouro no mundo, o padrão suma uma. Se a gente falar que esse aqui é o padrão suma uma, você vai ver que tem um monte de coisas que fazem bem, que ajudam o bem viver, que não alcançaram esse padrão suma uma. E por que não alcançaram? Porque custa muito caro. Você financiar fase 1, fase 2, fase 3 de um fármaco e botar isso no mercado é uma fortuna, e isso é feito para aquilo que pode ser patenteado e monetizado e monopolizado, e no caso da maconha e de muitos produtos naturais que são psicodélicos, isso não pode ser feito, então, já que não pode ser feito, não é feito. Aí o problema é você dizer que, então, isso significa que todas essas terapêuticas são não científicas e chamar isso de uma bobagem. Que bobagem! Né? Então, a gente tem que ter muita clareza do que a gente está... A estatística ela tem que ser uma ferramenta para ajudar a gente a viver melhor, não pior. Por exemplo, o primeiro ensaio clínico da história, né, que foi quantificado, que foi do uso de cítricos para o escorbuto. Ele tinha uma amostra muito baixa. Né? Então, se você usasse os critérios estatísticos de hoje em dia, você não diria que aquilo ali era convincente. Mas isso não tem nada a ver com a ação dos cítricos para combater o escorbuto. Isso está lá, independente do olhar que você queira colocar, que vai tentar, digamos, vender esse peixe para as pessoas de que aquilo é a verdade. O fato é que o efeito estava lá e quem usou se deu bem, quem não usou se deu mal. Né? Penicilina aconteceu a mesma coisa. Quando ela é descoberta, ela não é usada inicialmente. Ela é usada já quando chega na Segunda Guerra Mundial, e aí os caras falam, pô, faz um ensaio clínico rapidinho aqui, com N baixo, pô, com uma amostra pequena, deu certo, então agora dá para milhares de pessoas. Foi um salto. Por quê? Porque a necessidade estava mandando. Agora, isso é brandido dessa maneira, esse argumento é usado dessa maneira, na minha opinião,
para salvaguardar os interesses das grandes corporações farmacêuticas, que são aquelas que podem, de fato, bancar esse tipo de coisa. País que, na minha opinião, quer dizer, existe algo que é uma hegemonia nesse discurso, que é quebrada pelo Canadá, quando o Canadá resolve investir em pesquisa clínica de boa qualidade com óleo de cannabis. Isso está sendo feito e está rolando. E é massa, porque isso abre caminho para uma fitoterapia sólida, né? E parar com essa discussão besta no Brasil de que a fitoterapia não é científica, porque você não sabe exatamente a dose, que isso é uma grande besteira. Ninguém faz regra de 3 para tomar remédio. Quanto que eu estou pesando? Você vai lá, se pesa, faz uma regra de 3, pega o comprimido. Ninguém faz isso. Então, não tem essa conversa, né? A fitoterapia está aí, pode ser utilizada. Agora, é claro que vale a pena você fazer isso com amostras grandes, sem o fator de confusão do desejo do experimentador, que é uma coisa importante ser levada em consideração. Agora, quando você falou do DSM-5, aí eu queria abrir um outro recorte. O DSM-5 é um manual que tem uma história que fez com que, em algum momento, colocasse lá como patologia a orientação sexual. Então, a gente tem que saber que o DSM-5 é problemático, tanto é problemático que há mais de 15 anos os principais psiquiatras não vou dizer os principais, mas uma parte importante dos psiquiatras e das psiquiatras dos Estados Unidos resolveu aderir a outros critérios, que são os critérios RDoC, que dão um passo para trás, fala assim, já que eu não sei direito o que são essas doenças, a gente tem um monte de categoria lá, esquizofrenia é isso, bipolaridade é isso, e aí, mas o que é isso? Aí ninguém sabe. Então eles dão um passo para trás e falam, vamos falar de sintoma? Vamos falar de uma coisa que eu consigo observar? Uma coisa que eu posso medir com menos carga ideológica? E aí tentar ligar sintoma com base biológica. Isso é um processo, está rolando. É um projeto que está em andamento, o RDoC. Então, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado quando para a gente pensar que a psiquiatria desse início do século XXI, uma psiquiatria que foi acometida por um grau de conflito de interesse tão profundo que talvez só daqui a 10 ou 20 anos a gente consiga entender o tamanho do dano. A psiquiatria até o meados do século XX, ela estava muito colada na psicologia e ela tinha tudo a ver com introspecção, ela tinha tudo a ver com o mundo interior das pessoas. Claro, tinha uma psiquiatria dos horrores também, tinha a psiquiatria da psicocirurgia, tinha essa psiquiatria do banho gelado, estava lá. Mas tinha uma psiquiatria na linha da Anísio da Silveira. Anísio da Silveira, inclusive, é uma pioneira mundial, arte terapia, é um negócio importantíssimo, né? E que não foi submetido ainda aos ensaios clínicos aleatorizados que a gente precisa fazer. Eu não tenho a menor dúvida que quando a gente olhar isso em retrospectiva e tiver testado tudo que precisa testar e olhar e pesquisar tudo que precisa testar, a gente vai estar dizendo que os experts mundiais de psicodelia são os pajés, que quem entende de tratamento com pessoas que estão em psicose são arteterapeutas. Eu não tenho essa dúvida. Agora, essa pesquisa deve ser feita, o que não quer dizer que a gente precise fazer essa pesquisa para depois poder se tratar, porque o tratamento funciona para 1, para 2, para 3. Quando o p-valor ainda não é significativo, a vitamina C já está salvando do escorbuto. Obrigada. Posso passar, Antônio? Passo para o Paulo, Bia, por favor. Boa tarde, Siddhartha, tudo bom? Vou aproveitar aqui para trazer um debate que, enfim, para mim começou há alguns anos, mas eu estava conversando com um velho conhecido da Rosa aqui, com o Pedro Ambra, sobre isso no sábado. Sobre o seguinte, tem algo que acho que eu encontro muito, trabalho muito na psicanálise, eu encontro nos seus livros também, não só no Flores do Bem, mas no Oráculo da Noite também, enfim, que é uma ideia de um descentramento de algumas categorias que são muito importantes para a gente, em especial a categoria do sujeito, e que a gente precisa pensar essa categoria de um jeito não individual. E aí eu tenho duas perguntas para você. A primeira, eu queria te escutar um pouco mais sobre essa ideia. A segunda é como que a gente leva isso para a ciência, para o fazer científico. Legal, Paulo, excelente. Eu tô nessa já há muitos anos de tentar dialogar, aumentar o diálogo possível entre a perspectiva psicanalítica, a perspectiva da psicologia analítica, a perspectiva da neurociência, e na verdade, perspectivas não ocidentais, perspectivas ameríndias, perspectivas, digamos, para além do campo de qualquer ciência acadêmica universitária.
porque eu entendo que, como uma não pode se reduzir à outra, o máximo que a gente pode almejar é um alinhamento de cosmovisões. E esse alinhamento é muito fértil, porque informa novidades no outro campo. Então, a neurociência mal começou a se debruçar sobre um achado que já tem mais de 20 anos, que é o fato de que, em alguns lugares do cérebro, em particular no hipocampo, é possível verificar atividades de neurônios que estão ligadas não a atributos da imagem, ou atributos do estímulo sensorial, mas a atributos de personagens, tais criaturas da mente, as imagos junguianas, na minha visão. Eu vejo esse alinhamento muito claro. Só que isso não é discutido no âmbito das ciências biomédicas como a pergunta em si. O que seria uma pergunta em si nesse caso? Eu falo assim, caramba, então, quando eu estou sonhando, se eu encontro com a minha mãe, e eu posso conversar com a minha mãe, que já morreu, o que está acontecendo de fato? Do ponto de vista do meu cérebro, do ponto de vista do processamento neural que gera a mente no cérebro, e qual é o grau de autonomia que essa representação da minha mãe tem em relação a mim? Por que essa conversa é fértil? Porque senão seria eu conversando comigo mesmo, né? Tipo, eu sozinho na minha mente, batendo papo comigo mesmo, batendo ping-pong sozinho. Mas não é assim. Ao contrário. É o que a experiência onírica mostra, é o que a experiência do candomblé mostra, é o que a experiência, às vezes, de uma capoeira pode mostrar, a experiência de um jongo, a experiência de um transe, um derviche sufi, um certo tipo de transe que permite comunicações com uma variedade de aspectos mentais que não se confundem com o eu. Isso, para mim, é super interessante. Conversa com todas essas tradições e está ainda bem, digamos assim, nem é uma questão de fato. Você não vai chegar no Congresso Internacional de Neurociências e encontrar nenhum painel sobre isso. Não tem. Porque, de certa maneira, o objeto de estudo está muito demarcado. O objeto de estudo é o neurônio, é o córtex, é o hipocampo. Ou então, é o quê? É um certo tipo de compreensão do aparelho psíquico. Eu estou muito interessado em entender como é que o aparelho psíquico do Freud dialoga com o do Jung, que dialoga com as mães de santos do candomblé, que dialoga com os pajés da ayahuasqueira da Amazônia. E eu acho que isso é uma baita gigantesca pergunta que diz respeito a, no fundo, qual que é a estrutura dessa mente, como é que a nossa mente, que ela é extremamente arquetípica, mas formada por imagens que são dadas na nossa vida em particular, como é que isso tudo vai sendo processado, reprocessado, empacotado e integrado ao longo da vida inteira. E assim, isso é uma pergunta de biologia, porque isso entra pelo hipocampo, depois tem que ir para o córtex, depois tem que jogar fora tudo que não é necessário e tem que dar uma sumarizada. Toda noite você passa por isso, você dá uma sumarizada no tudo que aprendeu e aí aquilo tem que ser agregado com todo o passado. Pô, tem perguntas, né, quase que, tipo assim, é um programa de pesquisa quase que infinito. Só que, nesse momento ainda a gente está... isso ainda tem aquela cerca, já foi um muro gigantesco, agora é uma cerquinha de arame farpado vagabundo que está separando a psicologia da biologia. Mas ainda tem essa cerquinha, ainda tem essa cerquinha. E o oráculo, sobretudo, foi uma tentativa de falar, ó, essa cerca nem existe. Obrigada, Siddhartha. Passo agora para a nossa última pergunta para o Douglas Barros, um dos editores da revista. Bom, tentarei ser breve, então. Eu acho que um dos pontos que mais me tocou no Flores do Bem é justamente o perigo, não para quem lê, mas para a ordem, né? Porque eu acho que o Flores do Bem, ao desmistificar a relação com a maconha, está mexendo numa estrutura fundamental que organiza esse país, que é a estrutura da exclusão colonial, né? Que nós carregamos como herança até hoje. Então, me parece que, ao escrever de maneira divertida, como lembrou Matheus, né? Quer dizer, de uma maneira fluida, tranquila, o que está ocorrendo ali é, na verdade, uma desmistificação que mexe numa estrutura basilar de uma sociedade fundada na racialização e no racismo, como bem o Siddhartha disse na primeira pergunta, né? Quer dizer, na segunda, né? Na do Bruno, né? O porquê que ainda há essa violência colocada sob uma erva, né? Ou
sobre a flor do bem, né, quando isso poderia, na verdade, reduzir, e aí eu chamo a atenção para a fala do Siddhartha, a primeira pergunta, né, reduzir, quer dizer, ou superar esse estado de genocídio que desde Abdias do Nascimento é denunciado, mas parece ter ressoado pouco. Então, a minha questão para o Siddhartha, eu acho que cada um fez a leitura no campo que te toca, e o campo que me toca é justamente o campo do quanto a proibição das drogas ela é uma política estrutural que organiza os aspectos de exclusão racial e que sustentam a ordem do Brasil até hoje. Então, quanto às flores do bem, né, essa é a minha questão, né? Ela, na verdade, é mais um comentário que eu gostaria que ele voltasse a elaborar um pouco mais aqui para a gente, né? O quanto as flores do bem nos dá arsenais críticos, né, para desmistificar essa situação, né, quer dizer, para chegar no cerne, a raiz da situação que sustenta essa lógica assassina, e que eu acho que é sempre bom a gente lembrar, que o encarceramento e o assassinato pelo braço do Estado de negros teve um constante crescimento durante os primeiros governos do PT, e me parece que isso não foi sequer questionado até agora por nós da esquerda, né? Então, eu queria que o Siddhartha fizesse uma elaboração, né, do quanto Flores do Bem está implicado também nessa desmistificação e nessa apresentação real de um problema que nos toca a todos, a partir, né, do problema da maconha e a partir do proibicionismo como uma política de Estado que tem sim, né, e é fundamentado numa causa de uma herança colonial. Então era só isso, só que eu queria ouvir mais uma vez. Obrigado, Douglas. Acho muito bom a gente concluir focando nisso, porque, de fato, é o que tem de mais odioso nessa história toda, né? É o fato de que a guerra contra a maconha é a justificativa principal, já que a maior parte do comércio ilegal de drogas é a maconha, é a justificativa principal para todo tipo de abuso que existe, para essa matança, genocídio, e para o abuso cotidiano, a entrada na casa das pessoas sem mandado, as revistas, os baculejos, as humilhações, os esculachos. A gente não são só os números horrorosos das mortes, mas é todo o ambiente de violência de comunidades inteiras, né? Então, a gente tem que pensar assim, trauma transgeracional é uma dívida gigantesca do Estado com a maioria da população, né? O livro, eu tive que trazer para dentro do livro um depoimento muito forte do Ricardo Nemer, que é um advogado da Reforma, um coletivo de advogados antiproibicionistas que são, né, uma principal força motriz da obtenção de habeas corpus para plantio de cannabis no Brasil. E o Ricardo, ele traz o ponto de vista daquele cara que está em cana, que era o varejista do comércio ilegal de drogas, e que é a cara dessa figura, né, matável chamada narcotraficante. Então, é necessário que exista a guerra às drogas para que pessoas possam ser mortas pela polícia sem que isso seja questionado. Porque no momento que se diz que aquela pessoa era um traficante, a maior parte das pessoas fala, ok, então tá bom. Então não precisa nem investigar o que aconteceu, porque ela era uma pessoa matável, né? Eu chamei a atenção disso recentemente, várias pessoas têm falado sobre isso, eu fui uma das pessoas que falou sobre a contradição que tem no discurso da esquerda, e o próprio Lula, que é uma pessoa que eu amo e admiro muito, traz quando declarou, por exemplo, comentando os abusos policiais da Bahia, do Guarujá, falando a polícia tem que saber diferenciar trabalhador de bandido. E essa frase, embora ela tenha a melhor das intenções, ela é violentíssima, porque ela está dizendo que o policial pode sim executar quem ele considera bandido, só não pode executar quem é trabalhador.
sendo que o cara que está fazendo comércio ilegal de drogas é um trabalhador. Isso é um trabalhador do comércio de um mercado informal e ilegal, mas ele é trabalhador. Ele acorda cedo, dorme tarde, não tem vida fácil, e é ele que vai em cana ou que vai morto ou ser viciado, numa lógica que é uma lógica destruidora de corpos negros, não é uma lógica destruidora de corpos brancos, não é uma lógica destruidora de pessoas de classe média, não é uma droga destruidora de pessoas com qualquer tipo de privilégio. De vez em quando, uma pessoa com esse tipo de privilégio é destruída, porque cai na máquina de matar gente, que é a máquina de matar preto, pobre, favelado. E isso isso é brutal, é gritante, os números são enormes. E tem toda a questão econômica por trás disso, falando novamente da pesquisa do SESEC, Drogas, Quanto Custa Proibir, coordenado pela Julita, é um investimento gigantesco do Estado, podia estar sendo usado para fazer escola, para fazer hospital. Então, o investimento do Estado em matar e encarcerar pessoas jovens negras é um investimento bilionário e que precisa ser interrompido e redirecionado. E hoje não tem nenhuma força política com capacidade de hegemonia no Brasil que consiga falar sobre isso. E, em grande parte, pelo pânico moral e questão religiosa. A gente passa para a última pergunta, do Caio Polese, também da equipe Rosa. Siddhartha, parece que tanto você quanto o Bruno Tortua, né, tem um projeto de questionar uma crise de cosmovisões como a raiz, né, dos dilemas do século, enfim, que estamos enfrentando. Né, do Oráculo da Noite, o Sonho Manifesto, até As Flores do Bem, parece que esse projeto vai sendo maturado, né, no sentido de propor um apontamento para a construção de uma nova cosmovisão, até que chega na questão da maconha como a cunha, né? Um ponto focal que poderia destravar ou não as coisas. Por um lado, sim, construindo também em relação às perguntas que o Paulo e o Douglas fizeram, vocês não acham que para ter uma efetividade é preciso realmente questionar o fundo ao qual essa cunha, que a questão da maconha se torna no debate público brasileiro, em termos dessa cosmovisão? Por exemplo, né, você coloca no livro que a maconha abre as portas para um diálogo do eu com o eu, né? Você exemplifica a questão do diálogo que você criou com orixás, a despeito de ser ateu, criando uma cosmovisão pessoal e criando uma conexão com o diálogo, né, que te levou a uma voz consigo mesmo, que se projetaria no seu pai. É uma passagem muito bonita do seu livro. Mas não é necessário examinar também o outro lado, que cosmovisão essa questão se contrapõe, porque, do outro lado, o discurso da direita é o discurso do indivíduo econômico, né, que estaria sendo atacado pela ameaça das drogas, pela ameaça da maconha. E quando você coloca que é só uma questão de a droga que você não conhece ou não gosta, é aquela que você chama de droga, você não está perdendo oportunidade, talvez, de exemplificar melhor essa visão, essa cosmovisão antagônica ao qual você estaria construindo um discurso para se contrapor a ela? Muito bom, Caio. Essa pergunta é também tem muita coisa para a gente aprofundar aí. O Bruno lembrou, né? A maconha ela se presta muito bem a tantos usos, e o fato dela ser não é tão fácil cultivar, mas ela cresce fácil, né? Boas flores exige muito saber. Mas assim, o fato dela ser disponível faz dela muito, quase que intrinsecamente contra-hegemônica. Ela não é uma grande ameaça para a saúde humana, ao contrário, é um grande remédio. Ela é uma grande ameaça para quem lucra com várias substâncias com as quais ela pode competir. Então, para quem está lucrando com álcool, com tabaco, com Rivotril, com ansiolíticos de vários tipos, com substâncias para tratar déficit de atenção, é um mercado gigantesco que é passível de
ser perdido para o uso de fármacos à base de cannabis, inclusive feitos em casa. Então, nesse sentido, ele é muito disruptivo. Agora, o livro, ele vem num momento de frente ampla. Ele não é um livro de um especialista para especialistas, ele é um livro em que nós temos um alinhamento verdadeiro, ainda que tático, entre direita e esquerda. A direita está olhando para a maconha como commodity, a esquerda está querendo a maconha no SUS, na farmácia viva, e tem um alinhamento tático. Ele é até a esquina, até a página 2. Ele não é estratégico. Na hora que o PL 399 bater no plenário e a direita quiser tirar as associações e a gente tiver que se mobilizar para manter as associações e para, na verdade, reduzir a dificuldade de obtenção de satisfação dos critérios para poder funcionar, porque do jeito que está lá, pouquíssimas associações conseguem funcionar, não tem capital para isso, não tem como, né, funcionar com aquele tipo de... Porque, claro, quando você diz que a maconha é uma coisa muito complicada, muito perigosa, tem que ter rastreabilidade máxima, você está criando dificuldade para depois vender uma facilidade lá na frente. Né? Então, a necessidade de desmistificar a maconha como uma planta que pode sim estar no nosso cotidiano, ela tem a ver com esse potencial contra-hegemônico. O Flores do Bem foi feito no espírito inclusivo, de frente ampla, falando, citando, por exemplo, todas as pessoas, não todas, mas assim, muitas pessoas que estão atuando, por exemplo, no mercado no boom das startups de cannabis no Brasil, no pré-boom, né, porque elas estão esperando realmente a possibilidade do plantio para poder funcionar, mas já estão se organizando, e também fazendo uma crítica, que é uma crítica que vem das associações sobre o fato de que muitas vezes essas pessoas, com honrosas exceções, algumas pessoas que estão citadas lá, de fato, têm uma postura diferente, mas a maioria delas são pessoas que vão se beneficiar, querem se beneficiar da luta contra-hegemônica de familiares, de pacientes e tal, de associações, mas no momento seguinte vão falar, só a gente é que consegue produzir isso direito e vocês não podem funcionar. Então, eu entendo que o Flores do Bem ele vem num momento de frente ampla que talvez, se ele fosse escrever esse livro daqui a 5 anos, esses campos estariam mais demarcados, porque essa aliança tática já terá sido desfeita e a gente vai estar, na verdade, com estratégias muito diferentes, né? Eu pessoalmente, e eu acho que todos os meus livros, de alguma maneira, têm isso está lá expresso, talvez não de maneira muito explícita, né? Eu não acho que o sistema capitalista tem futuro. Acho que a gente não tem futuro no sistema capitalista. Se a gente é capaz de reformá-lo, ou se ele vai simplesmente ter que destruir a espécie humana para deixar de existir, eu não sei. Mas eu sei que a maconha ela ajuda nessa luta em que a gente pode produzir mais saúde e vida comunitária, lidar melhor com a terra, melhor com as plantas, com uma relação mais orgânica com o bem viver, sem precisar estar comprando remédio nas drogarias, né? Comprando drogas nas drogarias. Nada contra que as drogarias existam, desde que elas estejam bem reguladas e que a gente não tenha absurdos. Por exemplo, o absurdo de ter propaganda positiva de substâncias que causam dependência na televisão, no rádio. Então, a gente precisa de uma regulação nova, e eu não acho que a gente vai conseguir hegemonizar para um lado ou para o outro, porque a sociedade é diversa. Mas a perspectiva mais libertária, mais contra-hegemônica, ela tem que estar contemplada. E ela está muito bem contemplada nos produtos naturais, nas plantas de poder, nos animais de poder, nos fungos de poder. Por isso que eu vejo muita dificuldade da indústria de conseguir colocar esse gene dentro da garrafa de novo. Acho que ele não volta nunca mais para a garrafa. Siddhartha, aproveitando aqui para fechar, eu vou pegar uma questão de um dos editores que não está presente, mas ele deixou aqui, eu acho que é um bom mote para a gente concluir. Você pode ser bem breve na resposta, se for possível. E aí também retomo um pouco a sua participação recente na revista Suma Uma, e você faz a seguinte pergunta para os leitores, os amigos desenvolvimentistas. Como convencer o povo da mercadoria a libertar-se da sedução do dinheiro e da aquisição insaciável de objetos que turvam a visão e impedem de perceber a vida? E a pergunta do Nicolás Liano, um dos editores da Rosa, é: como num país como o Brasil, com índices de desigualdade social e econômica, bem-estar brutais, e onde a política pública de bem-estar social é muitas vezes equiparada com desenvolvimento e prosperidade financeira e material, como no país como o Brasil, esse chamado pode se transformar numa realidade? Obrigado, Marcela e Nicolás, por essa questão que nos dá a chance de lembrar com saudade, com reverência, do grande mestre Nego Bispo, que foi embora ontem, fez a passagem ontem.
porque é sobre isso, né? Se a gente quer se curar dessa máquina de produção de doença mental que é o capitalismo, que é o colonialismo, que é essa sociedade da competição a todo custo, do mais forte, sempre detonando o mais fraco, devorando o mais fraco, a gente tem que viver essas relações. Tem que viver. Então, a gente tem que viver em comunidade, a gente tem que construir comunidades em que as trocas não são baseadas em dinheiro, em que são baseadas em outras noções de reciprocidade. A gente tem que, na verdade, criticar fortemente a noção de desenvolvimento. O Nego Bispo vai falar da necessidade de a gente fazer o envolvimento, né? Não, a gente não tem que se desenvolver. Quando a gente se desenvolve, a gente detona os rios, a gente detona o mar, a gente detona todos os biomas, a gente detona as nossas relações. A gente precisa se envolver. Mas isso é realmente questionar esse mundo capitalista em que todo mundo tem que levantar de manhã, ir lá e trabalhar para o sistema e gerar lucro para poucas pessoas. Tudo isso está em questão. E está em questão não só porque tem muita gente protestando, mas porque o sistema realmente está em colapso. O sistema realmente não converge nem para bem-estar geral, nem para bem-estar de poucos. Nem para o bem-estar de poucos ele está convergindo mais, né? Acho importante a gente pensar que entre as pessoas materialmente mais ricas, muitas são as que consomem pesticidas, muitas são as que dormem mal, muitas são as que têm ansiedade, que têm suicídio na família. Então, a doença mental ela é um construto social e a gente tem que desmontar essa engrenagem antes que a gente... Né, o Krenak acha que não dá mais tempo, ele acha que o ser humano deu metástase e que já era, entendeu? E aí a gente tem conversado muito, toda vez que eu converso com ele eu baixo a bola, né, e ele fala assim, não, o homem branco destrói tudo bem rápido, mas se deixar os pretos também detona, e se deixar os índios também detona, demora um pouco mais, mas detona também. Então a gente tem que entender isso, que como espécie a gente passou do ponto, e aí a gente precisa rapidamente, em poucos anos, todo mundo aqui que tem filho, filha, deve ter essa urgência muito clara. A gente não tem muito tempo para produzir mudanças eficazes. Eu acho que a maconha é um tema lindo, porque a maconha tem a ver com essa conexão comunitária que permite fazer trocas que estão à margem desse tipo de relação, que é de opressão, que é de uma perspectiva que não tem alternância de dominância, que tem sempre um dominando, sempre as mesmas pessoas, com as mesmas extrações sociais e tal. Mas assim, falar sobre tudo isso é pouco, né? A gente tem que viver isso. A gente tem que viver. Quando a gente fala que a solução é aldear e aquilombar, que é uma frase que vem do Nego Bispo, quando o quilombo juntar com a favela e for para a aldeia, mas assim, no fundo tem a ver com a população planetária se descobrindo não parte desse sistema. A Covid meio que jogou a gente nessa direção. Um monte de gente passou a questionar esses pressupostos. E isso tem uma coisa que vai catalisar essa transformação, que é a chegada dos robôs. Isso vai aumentar, isso tem que aumentar a solidariedade humana. Se isso não aumentar a solidariedade humana, aí a gente pode pedir para sair. Bom, então vou partir para o encerramento. Siddhartha, muitíssimo obrigada por ter aceitado Obrigado o a convite, vocês. ter participado Muito legal. conosco. A revista continua de portas abertas para a gente continuar de qualquer outra forma a discussão. Obrigada também aos convidados, Paulo, Antônio, Bruno, mesma coisa, a revista está sempre aí, a nosso propósito é justamente pensar junto, então, na formação dessa comunidade, onde quer que a gente possa atingi-la. Bia, muito obrigada pela mediação. Assim que tiver pronto o material, envio para vocês. Ah, Não legal. deve demorar muito, Obrigada. Massa. tá bom? Muito Obrigado. obrigada. Valeu, Marcela. Todos, Valeu, Obrigado, queridos, gente. queridas. Tchau, Tchau, obrigado. gente. Valeu. Beijão, Valeu, galera. Obrigado, Siddhartha, pessoal. valeu, Grande Bia, abraço. valeu, Bruno, Axé. valeu, Próxima. Antônio, Paulo. Tá. Tchau, todo mundo. Obrigado. Valeu. Tchauzinho.